A paz do Senhor, meus irmãos, reta final, capítulo 12. Chegamos até aqui, Deus nos permitiu, ainda falta ainda o 13. E vou fazer o 14 para ser 2, 7. 7, 7, 14, o número da perfeição, né? O 14º dia eu vou estar agradecendo a Deus, né, por completar essa missão que eu coloquei em meu coração, de estar fazendo aí uma leitura, né, uma explanação e orações, né, a cada capítulo, né, do livro de Hebreus. Este capítulo 12, ele tem o seu capítulo 12 no verso 14, que fala muito ao meu coração, né? E muitas pessoas, né, usam esse verso como tema de pregação, que é um versículo maravilhoso, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que estamos fazendo aqui, né, meus irmãos, é uma forma de santificação, como diz a palavra: não apartai da sua boca, né, o livro desta lei, as palavras divinas do Senhor, né? A palavra vai nos dizer para meditar de dia e de noite. E quanto mais nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais Deus, né, se achega perto de nós. Amém? Eu quero dizer, irmãos, que nós não fazemos nem o mínimo necessário para agradar a Deus. É pelas misericórdias de Deus que somos abençoados. Eu estava vendo um vídeo hoje falando sobre o tempo de culto lá fora do Brasil, e eles têm tempo de culto de 3, 4, 5 horas de culto, e outra, sem levantar do banco. Ele senta no seu lugarzinho e cultua até o último momento, né? Claro, levanta do banco quando é pedido, né? Ficar de pé, pode vos assentar, mas não tem aquele corre-corre para ir em banheiro, aquela saidinha para beber água, e deveria ser assim mesmo, meus irmãos. Nós deveríamos, quando entrar pelas portas da igreja, deveríamos iniciar um jejum total de água, de tudo, para estarmos ali 100% ligado no culto, porque um sai daqui, outro sai dali, fica andando e fica conversando, e quando você vai ver, tira a sua atenção, não tem ligação na igreja, e a igreja fica dispersa, e quando vai perguntar: e aí, sentiu Jesus? Como que sente Jesus assim? Falar verdadeiramente, nossos cultos têm sido muito conturbados com relação a esse fato, né? Então já chamo aí aqueles aí, né, a um ajudar o outro. Nós somos falhos mesmo, mas nós estamos nesta corrida de santificação para sermos melhor a cada dia, né? Então vamos fazer aí o necessário. Estou dizendo que eu também erro, tá, meus irmãos? Eu não sou santinho também, eu erro muito nisso, tá? Eu, né, eu louvo bem alto na igreja, aí minha garganta seca, então eu tenho uma necessidade de beber água, né? Então, algumas vezes já levei garrafinha de água para não ter que ficar levantando, mas é um mau hábito que a gente tem, que devemos, né, nos consertar. Devemos, né, nos direcionar no culto a estar ali, né, em reverência, em oração, né? E que Deus nos ajude a concluir aí essa façanha, né? Mas neste dia eu quero estar aqui lendo com vocês o capítulo 12 de Hebreus. Meus irmãos, não se esqueça, me ajuda, curta, comenta, compartilha, para me ajudar aí a divulgar a palavra de Deus, né? Para que
este vídeo chegue, né, a alguém que Deus queira falar com ela através, né, desta leitura, desta explanação, ou até mesmo do louvor, da oração no final, tá bom? Já agradeço a Deus aí por mais um dia e vamos estar lendo em nome de Jesus. A epígrafe desta leitura vai dizer: a correção de Deus prova o seu amor. Verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí, meus irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui, que muitos falam o seguinte: poxa, tem muita gente que não aceitou Jesus e vive muito bem. Vive bem aí no mundo, tem tudo que quer, vive do jeito que quer. Olha aqui, ó. Deus só castiga e repreende aquele a quem ele aceita como filho. Se você não quer ser filho de Deus, Deus vai deixar você nos seus próprios caminhos. Entende essa verdade? Porque Deus só vai corrigir para a salvação. Se você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ele não vai querer que você permaneça do jeito que está. Vai ter que haver mudança, né? Então, para que haja mudança em você, Deus ele vai repreendendo os maus hábitos, né? Os pecados, todos os erros, tudo que você faz de errado. Então, ele repreende todo aquele e até chega a castigar seus próprios filhos, porque, na verdade, nós somos rebeldes, né, irmãos? Vamos aceitar. Né? Veja lá o povo no Egito, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, e os pessoal lá reclamava, pecava e falava sei lá mais o que, e ainda pediu lá para fazer o bezerro de ouro. Então, né, vamos aí aceitar que nós somos falhos demais, nós somos pecadores demais. Então, né, para que nós venhamos a ser filho do Deus Altíssimo, nós temos que andar conforme ele quer, não é do jeito que nós queremos, né? Então ele castiga somente aqueles que ele aceita como filho. Então você aceitou Jesus? Se pecar, Deus vai puxar a tua orelha, tá bom? Vamos lá. Aqui olha só que palavra legal. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai, não é verdade? Então, aí, ó, ele está dando o exemplo. Se o teu pai terrestre, né, te disciplina e você o ama, né, por que isso vai ser diferente com relação a Deus? Porque o teu pai terreno, ele te disciplina para você saber, né, se comportar neste mundo. E Deus te disciplina para você, né, viver no mundo vindouro, né?
Então, olha aí, ó, temos que atentar para essas coisas, tá bom? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Mais uma coisa aí, se você está vivendo muito bem nesse mundo e você sabe que você está errado, cuidado, você é filho ilegítimo. Se está pecando e Deus não está cobrando, ele ainda não te aceitou como filho, tá bom? Agora, se você faz tudo certinho e não é cobrado, eu creio, né, que está tudo bem. Mesmo assim, né, Deus sempre vai ali, né, dar uma polida de um lado e de outro para a gente ser cada vez melhor, não é verdade? 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, né? Porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados, né? Então, quando você é disciplinado, você aprende através da disciplina, e quando você fica mais velho, você fica mais sábio, você fica mais resistente, você fica ali disciplinado, né? Quando a pessoa, muitas das vezes, né, é levado para o exército, por exemplo, ou qualquer outro órgão do governo, você se submete ali a treinamentos, você se submete a acordar na hora certa, a estar pronto na hora certa, para, né, como vemos em filmes por aí, né, aquelas pessoas que vivem em quartel, tem que levantar, tem que arrumar a cama, né, bem dobradinho ali, tem que estar num lindo, tem que estar lindo ali, né, quando é feito ali a fiscalização, você tem que estar perfeito aos olhos daquele que está fiscalizando, não é verdade? Eu lembro uma vez que quando eu fui me alistar, eu lembro que tinha um pessoal lá que estava. Eu não me lembro agora, peço até perdão, não lembro se foi quando eu fui me alistar ou se foi um vídeo que eu vi. Os soldados estavam lá, né, de pé, e o fiscal pegava algodão e passava na barba dos soldados, e se a algodão ali agarrar, né, era reprovado, não, então tinha que estar bem lisinho mesmo, né? E olha que quando eu trabalhava de carteira assinada, né, eu agora trabalho por conta própria, eu tinha que fazer barba de 2 em 2 dias, porque a barba já ficava escura, né? Imagina lá, né? Teria que fazer barba todo dia, né? Mas Deus é maravilhoso. Ele nos ensina através de exemplos, né? E eu quero colocar aqui também, né? Se nós nos submetemos, né, a disciplina do mundo, quanto mais de Deus nós devemos aceitar de bom grado, ainda que doa, ainda que seja difícil, né? Porque aqui no mundo somos disciplinados, né, para viver bem no mundo, mas por Deus somos disciplinados para herdar a salvação, a vida eterna, amém, meus irmãos? Então, né, vamos estar ciente aí disso. Agora chegou aqui, né? Vamos lá, ainda está no 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja
curados, né? Então vamos lá aqui, mais uma epígrafe e o versículo que eu mais amo, né? Um dos que eu mais amo da Bíblia. Tem muitos maravilhosos, né? Mas esse aqui me chama a atenção. A epígrafe é a exortação à santidade, né? Vamos lá. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Algumas traduções, né, falam um pouquinho diferente, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está dizendo, né, para aqueles que falam uma vez salvo, salvo para sempre, e coisa do tipo. Aqui, ó, se você não se esforçar, né, para viver em paz com todos, não é em paz consigo próprio, não. Você tem que estar em paz com o seu vizinho, você tem que estar em paz com o seu parente, com o seu patrão, né, com os seus líderes. Você tem que estar em paz com todos, né, sem a qual e outra, buscar a santidade, né? Sem a qual, né, ninguém verá o Senhor. Se você não vai ver o Senhor porque você não segue a paz e não se santifica, obviamente, né, não será chamado para morar na cidade que está preparada para todos nós. Amém? Então, né, venhamos atentar para esta palavra, sabendo que se está doendo aí na moenda aí, é porque papai está apertando para sair o caldo, né? Na cana a gente moe para tirar o caldo bom, né? Mas vamos botar que aqui papai está moendo para tirar o caldo ruim, para ficar só o bom. Ou está tirando o bom para deixar o ruim ser jogado fora, né? Vamos entender da melhor maneira possível, né? Porque o bom é o caldo, o bagaço é para jogar fora, né? Mas se Deus está tirando o ruim da gente, né? Aqui é meio invertido. Amém, meus irmãos? Entendamos, hein? Para que não venhamos, né, a ficar confusos. Vamos lá, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Irmãos, eu quero frisar aqui este verso. Nós somos falhos, é fato, nós somos pecadores, fato. E nós, seres humanos, temos um órgão em nosso corpo que, pelo amor de Deus, só misericórdia, que é a língua. A língua ela pode incendiar uma floresta inteira, né? Ela pode causar morte. Então, né, vemos de várias maneiras também, né, o contrário com relação àquele que não entende o que é falado também. Então, devemos ter atenção para as duas situações. Às vezes falamos o que não pensamos, falamos da boca para fora, ou falamos coisa sem meditar antes de falar e causamos muita tribulação para aqueles que ouvem e entendem errado e para aqueles que ouvem e entendem certo quando você fala erradamente. Então, né, que venhamos a vigiar ao falar, nunca responda de imediato, a não ser que seja extremamente necessário, né? Para que, né, não haja discórdia, não haja problema. Então venhamos a pensar em tudo que falamos e prestar mais atenção ainda no que ouvimos, né, para que venhamos, né, a não causar tribulação, perturbação, não é verdade? Então, meus irmãos, venhamos a estar aí atentos, tá bom? O 16 vai dizer assim, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança como filho mais velho, né? Eu posso colocar esse verso numa situação diferente, né? Eu acho assim, quando o Pedro, né, foi lá ver o que sucedeu a Jesus, ele errou também ali, ele negou Cristo por 3 vezes, falando que não conhecia a Cristo, né? Negou o autor da fé, o autor da vida, né? Mas ali, pelo arrependimento, Deus
o perdoou dos seus pecados, né? Como diz a palavra, Pedro, quando converteres, ajude seus irmãos. Então, Pedrinho não era convertido, mas então, irmãos, que nós não venhamos a trocar nossa salvação por dinheiro, ou por status, ou por outra coisa parecida, mas que venhamos, né, a estar aí agarrado nessa salvação, porque não sabemos o dia e nem a hora que Cristo virá, né? Então tenhamos que estar aí, né, em paz com todos, santificado, firmes na presença de Deus em todo o tempo, porque já pensou? Nós vamos dormir e não acordamos mais? E se você esquecer de orar e pedir perdão, por exemplo, então venhamos aí a atentar para estas coisas, tá bom? 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, né? Vocês não chegaram ao monte que podia tocar e que estava em chamas. Nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, né? Então o Monte Santo não chega a essas coisas, né? Tem alguns versos que a gente fica meio assim, como aí? Mas, né, pedindo a Deus aí a sabedoria para entender, né? Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podia suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. Esta passagem aqui, né, me arremete à visão, né, ao entendimento. Quando Moisés estava no monte, o povo queria ouvir a voz de Deus, e ali Deus falou com Moisés que ninguém se achega ao monte, senão morreria, né? E eu creio que seja esta a palavra, que naquele monte era tão santo, que ardia em fogo, que nenhum mal, nenhuma escuridão, nenhuma tempestade chegava ali por causa do poderio de Deus, né? E aqui está falando aqui, né? Ninguém podia suportar, né? Até o animal, se chegasse perto, seria morto. Então, né? É o poder de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus aí, né? Tem uma santidade perfeita, né? E qualquer um que se achegar ali, né, não é digno, sem a vontade de Deus para que cheguemos, né, como foi assim permitido a Moisés, se desobedecer, né, seria morto, né? O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, olha aí, ó, estou apavorado e trêmulo, né? Ele que já falava com Cristo ali estava desse jeito, quanto mais nós, né? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegria, em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos do justo aperfeiçoado. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Né, irmãos? Então vamos aí atentar à palavra de Deus. Estamos sendo advertidos aí para poder nos santificar,
né? Se aqueles lá Deus não poupou, sendo ainda povo escolhido, né? Porque nós somos aí engendrados na oliveira verdadeira, né? Através de profecia lá, de promessa, né? Mas o povo israelita, eles são povo escolhido, né? Como diz a palavra, eu vim para os que era meu, e os meus me rejeitou, né? Aí é todo aquele que deu crédito à palavra de Deus, né? Foi engendrado aí, mas cuidado, se desobedecer, chegar o grande dia, só Deus na causa, amém? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, né? Então, trazendo aqui, né, que nesse último verso, meus irmãos, é a finalização de qualquer coisa que você pode pensar. Deus fala aqui em João 3,16, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, não é o primogênito que ele fala ali, é o unigênito, né? Como eu falei anteriormente aí no vídeo, né? Foi uma existência tirada daquilo que já existe. Deus me perdoe falar daquilo, né? Mas é uma existência tirada de quem, né? Já existia, porque Jesus é o Verbo, né? O Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, né? Não vamos entrar muito nessa questão, mas sabemos aí a unigênito, né? Como o unigênito do Pai, não é primogênito. Amém, meus irmãos? E, né, todo entende que fala que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ah, tem muita gente que pensa que Deus não mata, Deus não deixa acontecer nada com a gente. Deixa, irmão. Se você não tiver ali na presença de Deus, se você não tiver aceitando a repreensão do Pai, né? Deus vai deixar você viver do jeito que você quer, sabendo você, né? Que se você não aceita a repreensão de Deus, você aí pode cair, né, no fogo de Deus, no fogo consumidor. Eu quero provar a vocês mais uma vez que isso é verdade. Em Samuel, lá no último capítulo, 2 Samuel, se eu não me engano, vai dizer que Davi, né, ele fez lá o que era errado aos olhos de Deus e Deus mandou ele escolhe aí 3 coisas, né? Cair na mão dos seus inimigos, ser ali massacrado por acho que é os filisteus, se eu não estiver errado, né? Pelos inimigos, ou cair na mão do Deus vivo. Ele escolheu cair na mão do Deus vivo e morreu muita gente por causa da desobediência de um homem, um líder, né? Isso aí nos arremete também ao pai de família, ao líder de família, que quando desobedece a Deus, a nossa família sofre, né? Há quem diga que, poxa, que culpa tem a minha família do meu erro? Mas, né, veja bem, a palavra vai dizer que o homem é a cabeça da mulher, né? O homem é a cabeça da família, Deus é a cabeça de todos, né? Então, se Deus for cobrar, ele vai cobrar de quem? É do cabeça. Se o cabeça estiver fazendo errado, toda a família sofre. Davi era o rei, ele errou, todo o povo sofreu. Então, né, venhamos a entender aí que Davi, né, sendo o povo escolhido ali, né, rei escolhido, né, segundo o coração de Deus, fez muita coisa errada ali, sofreu também.
Deus não deixou, não apartou dele o castigo ali, né, o fogo que consumiu ali algumas coisas ali na vida dele e na terra dele, né? Então, meus irmãos, a palavra vai dizer, né, que Jesus é o autor e consumador desta fé a qual vivemos. Pela fé, né, nós vivemos, entendemos quem é Deus, como ele age, o que ele quer de nós, né? E se nós não, desculpa aqui, se nós não atentarmos para essa tão grandiosa salvação, né, nós seremos aí de alguma forma aí, né, castigados, né, por causa Deus vai repreender. Se você errou, se você não se consertar logo e Deus ter misericórdia do seu erro, você vai sofrer aí um pouquinho, né, a repreensão, o castigo, de forma a você se fortalecer e a estar pronto, apto, né, a ser salvo, né, por Cristo, né, naquele grande dia. Amém? A palavra já se explica por si próprio, né? Eu já vim trazendo alguma explicação no meio da leitura, para que nós venhamos, né? Eu trouxe para que eu não perdesse um pouquinho da linha de raciocínio, mas eu espero que todos entenderam, uma palavra maravilhosa. Leia a Bíblia, meus irmãos, medite nela de dia e de noite, busque a salvação na palavra do Senhor. Uma coisa eu aprendi, quanto mais dentro da palavra de Deus, mais fora do mundo. Quanto mais dentro da igreja ou da palavra de Deus, né, menos pecado você comete, né? Eu me recordo que quando eu estava trabalhando de carteira assinada, muitas das vezes eu não conseguia chegar na igreja e eu percebia que quanto mais eu não conseguia ir para a igreja, menos vontade eu tinha de estar lá, né, como alguma coisa que te puxa para fora, né? E agora quanto mais você está na igreja, mais você se agrada e quer estar lá, né? Então, venhamos a atentar para as coisas aí que nos faz estar bem na presença do Senhor. Amém? Vou trazer aqui o resumo do capítulo, que diz assim: o resumo do capítulo 12, Carta aos Hebreus, é uma exortação encorajadora dos cristãos a perseverar na fé. Apesar das dificuldades e desafios, o autor começa lembrando os leitores da importância de olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Ele menciona a necessidade de abandonar todo o peso e o pecado que nos rodeia e correr para a paciência a corrida proposta. O autor também fala sobre as dificuldades como disciplina divina, enfatizando que Deus disciplina aquele a quem ama e que essa disciplina é para o nosso bem, promovendo a santidade, a fé, encoraja os crentes a fortalecer as mãos e os joelhos enfraquecidos e a endireitar os caminhos e buscar a paz e a santidade. Além disso, o capítulo destaca a importância de cuidar uns dos outros e evitar a amargura que pode prejudicar a comunidade. O autor inclui comparando o princípio da lei e da graça, enfatizando que estamos chamados a receber um reino inabalável e a adorar a Deus com reverência e temor. Essa passagem é fundamental para entender a persistência na fé e a atitude diante das provações, destacando o papel da disciplina divina na vida dos crentes. Amém. Essa palavra eu creio que falou com você grandiosamente, falou comigo, né? Uma palavra que nos adverte, né? A entender um pouco mais aí porque passamos por dificuldade, porque passamos às vezes por necessidade,
né, estando na casa do Senhor, porque Deus está te preparando para ser melhor ou para que você venha estar apto a entrar na cidade que ele já preparou para nós, amém? Então, meus irmãos, chegamos aqui, né, ao final desta leitura, dessa explanação. Vamos estar de joelhos agora. Vou estar aqui, ó, afastando a cadeira, me colocando de joelhos. Te convido a estar também de joelhos. Vou pegar aqui a água que não pode faltar, né? Até porque depois de muito falar, a garganta fica seca, tem que beber e beber com vida, com alegria, crendo que o que foi feito aqui surgiu efeito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, pelas repreensões, muito obrigado, Deus, muitas das vezes, por não entender, muitas das vezes, o que acontece com a gente, mas sabendo que o Senhor está agindo em nosso favor. Muitas das vezes, ó Pai, as dificuldades que passamos é o Senhor tratando com cada um de nós, para que venhamos a ser santo como o Senhor é santo, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, ainda que passamos por muita dificuldade, o Senhor não tem permitido, Pai, a gente mendigar o pão, Pai, mas o Senhor sempre envia, Pai, o alimento, a saída, o Senhor sempre envia alguém para nos ajudar. Então eu te agradeço por esta palavra, por esta leitura, por essa explanação. Eu te agradeço, Pai, pela vida de quem está participando, né, desta campanha do livro da Carta de Hebreus, né, que está comigo aí juntinho todos os dias. Eu quero te pedir por esse que me pediu oração, por ele e pela sua família, por essa também que pediu oração por ela e por sua família. Pai, eu te peço agora que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor, que está necessitado de Ti, Pai. Cada um, Deus, que se encontra enfermo, cada um que se encontra triste, abalado, de alguma forma aí, Senhor, que esteja, Pai, passando por problemas tais, ó Pai, que ainda que não esteja encontrando uma saída, que o Senhor possa mostrar a saída, Pai, que o Senhor possa dar o renovo, a restauração, a vida, meu Pai. Pai, que o Senhor vai de encontro a cada um, Pai, que se encontra enfermo e cure-os em nome de Jesus, que eu possa receber aqui testemunhos, ó Pai, de pessoas que estavam talvez com dor de cabeça, dor em alguma parte do corpo, e ao ouvir esta oração, ficou curado e vai dizer, olha, eu fui curado, ou pelo menos a dor que eu estava sentindo passou ao ouvir esta oração. Não que eu seja alguma coisa, não, meu Pai, mas é porque eu estou fazendo aqui, Pai, a oração para Ti, Senhor, pela Tua palavra. É a palavra que salva, é a palavra que tem poder, e nós só somos ferramentas na Tua mão preparada para toda boa obra. Pai, também, Pai, vai de encontro àqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram desenganados, aqueles que se encontram presos, encarcerados, aqueles que se encontram, Pai, se achando sem saída, Pai, que o Senhor possa iluminar o caminho perfeito, para que eles venham a Te achar, Senhor, porque o Senhor é luz. Então, caminha, meu filho, minha filha, em direção à luz, para que você seja abençoado por Deus, amém? Pai, eis aqui a água, Senhor, mais uma vez. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, consagrando esta água. Todo aquele que beber desta água, venha sentir, Pai, o renovo, a restauração. Venha sentir, Senhor, Pai, os seus órgãos sendo curados, as enfermidades indo embora. Pai, que esta água, Senhor, venha, Pai, a fazer, Pai, algo diferente em nós, nos dando vida, meu Pai, que esta água venha produzir vida, porque o Senhor é a água viva. Aleluia! A palavra diz que aquele que bebe da água do poço teria que voltar para beber mais água, mas aquele que beber a água que Jesus der, esse não teria mais sede, né? Seria saciado. Então, Pai, te peço, nos sacia, Pai, através da água. Abençoa, Pai, cada um que esteve comigo até esse momento. Abençoa aquele, Pai, que está aí, Pai,
tomando esses vídeos, essas palavras, né, para ti, está absorvendo, está aprendendo, né, e que também está orando pela minha vida. Abençoa cada um. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Também quero mais uma vez colocar uma oração específica para os pastores, líderes de igreja. Meu Pai, toca na mente, toca no coração, toca na forma de agir, na forma de falar, na forma de conduzir o culto. Pai, que os pastores, líderes, venham, Pai, a ter, Senhor, um descanso físico, mental, emocional, que eles venham a ter, Senhor, clareza, Pai, na sua vida cotidiana, Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que se gastam, se deixa gastar pela tua obra, aqueles que conduzem a tua casa, né, com sabedoria, com toda a sua força, que o Senhor venha, Pai, abençoar os pastores, aqueles, Pai, que por um acaso não esteja, Senhor, fazendo aquilo que te agrada, que o Senhor venha mudar, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração, que venhamos, ó Pai, a ter cultos, ó Pai, 100% de adoração através do líder da igreja, Pai. Que não seja cultos, ó Pai, penosos, que não seja cultos, ó Pai, trabalhosos, mas que, Pai, cada vez que entrarmos na igreja, o Senhor consagre o teu anjo, ó Pai, a estar conduzindo um culto de glória, de poder da tua parte, que venhamos a louvar e glorificar o teu nome do início ao fim do culto, ó Pai, de forma, Senhor, que o teu nome venha a ser exaltado. Ô glória! Abençoa também, Pai, o nosso Brasil, os nossos governantes, dai-nos a paz para Israel. Pai, toma nossos bairros em tuas mãos, toma as igrejas, as congregações, seja feita a tua vontade, Pai, tudo coloca em tuas mãos e que pela honra e glória do teu nome tudo possa ocorrer como o Senhor quer, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, que você possa aí estar aceitando esta oração, né? E que Deus venha abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilha aí, deixa Deus te usar, porque grandes coisas Deus tem para nós, amém? Até amanhã. Amanhã é o último dia de leitura, né? Mas eu vou estar finalizando depois de amanhã, se Deus permitir. Então ore por mim, eu oro por você e vamos estar aí, né, convicto nessa salvação proposta a todos nós. Amém? Fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.